Muito boa noite, gente. Graça e paz. A gente continue nesse tempo de reflexão, nesse tempo de busca a Deus, nesse tempo de encontrá-lo por meio da palavra. Esse é o desejo do nosso coração. A gente vai dar prosseguimento e hoje a gente vai ser ainda mais prático, se Deus quiser. A gente tem conversado sobre a Bíblia e a linguagem da oração. E na última aula a gente trouxe algumas coisas. A primeira foi a espiritualidade como atenção. Os irmãos talvez se lembrem, espiritualidade como atenção. O evangelho, a boa notícia é que Deus presta atenção nas nossas vidas. Como ele olhou para Zaqueu, como ele olhou para o povo dele no Egito, Deus presta atenção, ele vê o nosso sofrimento, ele nos conhece, ele sabe que nós somos pó, como a gente viu no Salmo 103, ele nos acolhe. A gente falou sobre o discipulado como atenção também. Atenção que nós damos às nossas vidas, atenção que nós passamos a olhar para as nossas vidas por meio de Jesus. E a gente conversou também sobre a Lectio Divina como um caminho da gente dar atenção para as Escrituras diante de Deus. Só um segundo. Obrigado. A gente também viu depois a ideia de que todas as nossas falas, elas são precedidas pela fala de Deus. A gente só aprende a falar porque antes falaram conosco. Então, isso nos leva ao conceito de que toda oração ela é em resposta. A gente sempre ora respondendo à voz de Deus. Deus nos conhece, Deus já está atento e nós respondemos a Ele. E a partir desse conceito a gente conversou sobre dois tipos de oração. A primeira envolve apresentar o nosso mundo a Deus, as nossas necessidades, nossas demandas, a nossa gratidão. E esse modelo é bíblico. Mas mais profundo e mais importante que isso é a gente aprender a orar pedindo para participar do mundo de Deus. Olhar para Deus, para o que Ele tem feito, olhar para as grandes realizações da graça de Deus no nosso favor, os feitos poderosos dEle, e querer que isso se aprofunde nas nossas vidas, nas vidas dos nossos irmãos. Então a gente leu aquela oração de Paulo como um exemplo, né? Que o amor aumente em vocês, vocês saibam discernir o que é melhor, vocês sejam santificados, preparados para o dia do retorno de Jesus. E aí a gente olhou para as instruções do Osmar, nos ajudando a entender um pouco esse exercício da Lectio Divina. A oração, a meditação, a leitura, meditação, oração e contemplação, como meios da gente buscar a Deus, encontrar a Deus, colocar as nossas súplicas, nossos pedidos diante dEle, então buscar contemplá-lo depois de ter se preparado. Pois bem, hoje a gente fez um exercício, né, e aí relembrando aqui essas etapas de se assentar, buscar encontrar o silêncio, a reverência, tomar consciência de si, do corpo, se preparar para ficar na expectativa da palavra, né? Espera a minha alma no Senhor, na tua palavra coloco a minha expectativa, a minha salvação, a minha esperança. Como o salmista faz, eu invoco a sensibilidade. Deus, eu quero estar sensível à tua presença, fala comigo, eu quero estar atento à tua voz. Eu também peço para estar atento a mim mesmo, porque frequentemente eu deixo passar o que eu estou sentindo, o que está me afligindo, qual é o meu pecado, eu preciso descobrir isso diante do Senhor. E aí a gente parte para esse exercício prolongado de oração, querendo ouvir a Deus na leitura da palavra, que algum irmão ou alguma irmã lê quando a gente faz esse exercício, tendo esse tempo de meditação, de querer encharcar a nossa imaginação, ser preenchido pela palavra, ser preenchido pelas expressões, pelos verbos, pelas imagens que aparecem. Deus está iniciando um diálogo. Do que Ele está falando? Quais são os assuntos? Quais são as palavras que Ele traz para a conversa? Se eu vou responder, eu tenho que estar atento a essas coisas. E aí a gente responde em oração. Aqui a gente tem feito isso escrevendo. E depois a gente tem esse momento de desfrutar da presença santa de Deus e, inclusive, poder desfrutar dessa presença diante de outras pessoas.
eu queria abrir para ouvir vocês, do que vocês acharam desse movimento, desse exercício mais longo, como que vocês encararam, como é que foi para vocês, se alguém ficou com alguma coisa engasgada e falar, olha, isso aqui não consegui entender, não desceu, fiquei com alguma dúvida, ou se alguém levou uma coisa muito boa e quer compartilhar com as outras pessoas, esse é o momento. Foi difícil, foi fácil? O que foi mais difícil, o que foi mais fácil? Alguém ficou com alguma pergunta, alguma dúvida? Isso é muito frequente, né? A gente tem uma convicção clara, mas nem sempre o coração acompanha a mente, assim. Às vezes, tomado por alguma situação, alguma condição ali do dia, a convicção parece que não desce, não pulsa no coração, assim, ela está na cabeça. E ela está na cabeça é muito importante, mas é importante esses exercícios que ajudam a gente a conduzir isso da cabeça para o coração, ou a gente pedir que o Espírito conduza isso da cabeça para o coração. O exercício ajuda nisso. Mais alguém quer colocar alguma consideração, alguma percepção, alguma pergunta, algum estranhamento que ficou do exercício? Fica à vontade, gente. Bom, então vamos seguir. E como a gente fez ontem, a gente pode, quando a gente tem feito, se você quiser levantar a mão, colocar uma consideração, alguma pergunta a qualquer momento, você fique à vontade para fazer. A gente já trouxe todas as partes teóricas, então hoje a gente vai ter um pouquinho mais de algumas instruções, dois autores, dois professores, mestres de espiritualidade, trazendo algumas instruções para a gente, e a gente vai ter um momento de prática mais longa. Ontem a gente foi bem express, assim, bem rápido, versão compacta. Hoje a gente vai tentar fazer uma prática mais longa e dando mais oportunidade de compartilhar. Como a gente viu ontem, o exercício dessa leitura espiritual tem como propósito esse ouvir a palavra de Deus pessoal para você. E a gente falou, né, de às vezes se deter a uma palavra, a uma frase que dentre várias ali do texto lido, toca o seu coração no momento que você está vivendo hoje, fala diferente, né, faz queimar o coração diferente ali, desperta a atenção, intriga, ou você tem que lidar ali, gera uma tensão, ou gera um consolo. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei como a palavra vai encontrar o seu coração, mas você vai saber se você tiver dedicado a ouvir e prestar atenção, e a gente quer responder de maneira pessoal. A gente não quer ser só agradado, a gente não quer ser só afagado. Se Deus quiser nos confrontar, se Deus quiser nos quebrantar, a ação de Deus é bem-vinda. Deixa Ele tomar a dianteira, tenta estar aberto ao que Ele quer fazer. Uma palavra pessoal para você. A gente viu o texto do Osmar comparando essa escada que o monge do século XII usa, como uma escada que a gente sobe para encontrar a Deus e também uma escada que a gente desce para encontrar conosco mesmo, consigo mesmo, né? Como nos Salmos, né? Por que você está abatida, minha alma? A gente se questiona, a gente luta com a gente fala assim, descansa em Deus, espera em Deus, a gente fala para o nosso coração também. A oração é falar a Deus, mas com muita frequência, os salmos trazem essa linguagem de falar para si mesmo, de se lembrar, né? Não se esqueça de nenhum dos seus nenhuma das bênçãos que você recebeu, minha alma. A gente vai olhar então para essas duas recomendações, a recomendação do Guigo Cartucho, do século XII, e a recomendação do David Benner, num livro mais recente, de 2010, e aí a gente vai fazer um exercício.
Vocês receberam o texto do David Benner no grupo? Todas as pessoas? Alguém teve a curiosidade de lê-lo? A curiosidade, o tempo, a disposição? Gostaram? Acharam esquisito também? Não? Foi criado um grupo da conferência. Se você não está no grupo e não recebeu, os links, os slides estão sendo disponibilizados lá. Depois procura o Rev ou alguém da secretaria e a gente vai ficar feliz em te colocar lá no grupo. Eu não vou trazer o texto inteiro, mas eu separei alguns pedaços para ele colaborar para a nossa reflexão. Esse Guigo é o nome desse monge do século XII, ele escreve para o Gervásio, que é um colega de um outro mosteiro. E aí ele está compartilhando com esse colega mais experiente uns insights que ele teve de oração. E isso é o que a gente sabe da conversa, mas esse documento se preservou e ele é um dos documentos mais antigos que colocam, etapa por etapa, esses movimentos que a gente tem explorado desde ontem. Leitura, meditação, a oração e a contemplação como degraus de uma escada para a gente subir e conversar com Deus e se encontrar com Deus. Essa é a linguagem que ele usa. A gente vai questionar um pouquinho disso também. O Guigo diz o seguinte: um dia, ocupado no trabalho manual, comecei a pensar no exercício espiritual do homem. E eis que, de repente, enquanto refletia, se apresentaram ao meu espírito 4 degraus espirituais: a leitura, a meditação, a oração, a contemplação. Essa é a escada dos monges, que os eleva da terra ao céu. Embora dividida em poucos degraus, ela é de imenso e incrível comprimento, com a ponta inferior apoiada na terra, enquanto a superior penetra as nuvens e perscruta os segredos dos céus. E aí ele faz referência à escada que aparece a Jacó, quando Jacó está fugindo, né? Que liga a terra e os céus, assim. Linguagem rebuscada, né? Meio dramático ele. Eu gosto, assim. Ele vem trazendo assim, encharcado de texto bíblico, pegando imagens daquilo que fala para o coração dele, assim. Ele quer experimentar isso. Ele quer experimentar da vida celestial, assim. Esses degraus, assim como são diversos em nomes e em número, também se distinguem pela ordem e o valor. Se alguém examina diligentemente as suas propriedades e funções e o que produz cada um deles para nós, e como diferem e se hierarquizam entre si, achará pequeno e fácil, por sua utilidade e doçura, todo o trabalho que lhes dedicar. Então, perceba, ele é trabalhoso, ele coloca um certo esforço. Ainda assim, ele está dizendo que vale a pena. Só um segundo, gente. Mateus, se você precisar tirar a apresentação, traz meu celular, só que eu prossigo. Eu acho que eles estão tendo algum problema para iniciar o encontro com o Ricardo lá. Tem uma reunião em outro lugar acontecendo, uma aula que eu normalmente estaria de monitor. Mateus vai dar conta, se Deus quiser. Orem por ele, orem pela outra reunião lá. Deus vai cuidar. O Guigo está dizendo que ele se esforça. E ele era um monge, gente. Ele vivia em clausura. E para ele era difícil. Para ele envolvia esforço. Imagina para a gente que vive numa sociedade que só coloca distrações para a gente o tempo inteiro. Mas nota, ele está dizendo que vale a pena. Eu também já destaquei aí em laranja esse hierarquizam entre si. A gente vai questionar isso daqui a pouco. Para o Guigo existia uma hierarquia, quase como uma etapa por etapa. Se você falhasse em uma, você não chegava na outra. Não sei se é assim. Não sei se a graça, às vezes, nos abençoe. A gente está com dificuldade numa etapa e Deus ainda assim abençoa a gente, conduz a gente pelo processo, sabe? Então, algumas coisas que a gente questiona. Mas o texto é muito produtivo. E aí ele começa a explicar para o Gervásio. A leitura é o estudo assíduo das Escrituras, feito com aplicação do Espírito. A meditação é a ação deliberada da mente, a investigar com a ajuda da própria razão
o conhecimento de uma verdade oculta. Vamos começar a fazer algumas pausas, porque a gente está fazendo leitura, meditação, oração e contemplação. Olha o que ele começa. Para ele, a leitura é um estudo assíduo. Ele lia. A palavra para lectio, em inglês também vem lecture. Lecture é o termo para palestra. Né? Os professores universitários antigos não tinham livros para todo mundo. O livro era uma coisa caríssima na Idade Média. Então eles tinham a lectio divina, quando a aula era de teologia. Um professor abria a Bíblia, ele lia e comentava. E quando a aula era de filosofia ou de literatura, eles tinham lectios profanas. Então eles liam o texto filosófico e o professor comentava. É daí que surge o estilo de comentário bíblico, de se ler um trecho, se ler um versículo e uma apresentação do comentário. Então, ele associa essa leitura com um estudo aplicado, diligente, frequente das Escrituras. E a meditação, ela é, além disso, é uma luta da mente, investigando, colocando a razão no máximo, procurando conhecer aquilo que está oculto, aquilo que está além da superfície do texto. Leitura e oração. A oração é a religiosa aplicação do coração a Deus, para afastar os males ou obter o bem. Olha que interessante. A razão não dá conta de tudo. A razão chega até um certo momento, os pensamentos, a meditação conduzem até um ponto, mas aí ele precisa de Deus. Chega um ponto em que fica claro, eu preciso de Deus ou para afastar os males que a meditação revelou que existem no meu coração, ou para me dar aquilo de bom, aquilo de bênção, aquilo de graça, que o texto está falando que alguém experimentou, ou que eu posso experimentar, mas que eu não estou experimentando ainda. Então eu oro. A meditação me leva até perceber o que tem de mal em mim, ou o que tem de bem que eu queria ter. Mas ela não vai me trazer isso. Eu preciso de Deus para isso. E a contemplação, para o Guigo, é uma certa elevação da alma em Deus, suspensa acima dela mesma, degustando as alegrias da doçura eterna. Já volto nisso, porque a gente vai explorar alguns parágrafos em que ele detalha. E aí os movimentos aparecem assim, ele combina os quatro para depois explicar um a um, dando um exemplo que vai ser precioso para nós. A leitura procura a doçura da vida bem-aventurada. A meditação a encontra, a oração a pede, a contemplação a experimenta. Presta atenção, a oração pede. Guarda isso. Por isso, o Senhor mesmo diz, buscais e encontrareis, chamai e abrir-se-vos-á. Buscai lendo e encontrareis meditando. Clamai orando e abrir-se-vos-á contemplando. A leitura leva a boca o alimento sólido, a meditação o corta e mastiga, a oração saboreia, a contemplação é a própria doçura da alegria, que alegria e recria. Leitura, meditação, oração e contemplação. Se está vago para você, provavelmente estava vago para o Gervásio também, que está recebendo a carta. E aí, o Guigo começa a explicar, dando um exemplo. E ele fala o seguinte, a leitura, por exemplo, eu escuto. Ele escuta, ele não lê. Né? Ele não lê mentalmente igual a gente, ele escuta. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então aqui ele vai apresentar para a gente a caminhada dele numa lectio, por meio desse versículo, despertada, conduzida por esse versículo. Eis aí uma palavra curta, um versículo só, mas cheia de suaves sentidos para a resposta da alma. Ela oferece como que um cacho de uva. A alma, depois de examinar com cuidado, diz em si mesma, pode haver aqui algum bem, voltarei ao meu coração e tentarei, se possível, entender e encontrar essas purezas. Ele lê, e é como se ele estivesse vendo o cacho de longe. E ele fica intrigado, isso parece bom, isso parece apetitoso, aquilo começa a despertar os sentidos dele. Talvez os olhos dele, os ouvidos dele, a audição dele pare ali em algum detalhe. Ele quer perceber um todo. E aqui o versículo que ele escolhe é muito simbólico, assim, né? Ele fala assim, pois é preciosa e desejável tal coisa, cujos possuidores são ditos bem-aventurados, e a qual se promete a visão de Deus, que é a vida eterna, que é louvada por tantas testemunhas da Sagrada Escritura.
Esse tema de ver a Deus é um dos temas chaves do cristianismo da Idade Média. Eles entendiam a salvação como sinônimo de ver a Deus, a visio Dei. Então, Êxodo 33, que fala de Moisés vendo Deus face a face, Salmo 105, que traz essa linguagem de bênção, Apocalipse 22, que fala que no novo céus, na nova terra, nós veremos a face de Deus. Isso é o que o cristão da Idade Média mais deseja, ele quer ver a Deus. E eles buscavam isso em oração. Então, talvez você já tenha ouvido falar das visões de Teresa de Ávila, de alguns outros nomes da história medieval, ou mesmo as visões de Jonathan Edwards, um importante reformado, que experimenta essas aparições de Jesus para ele, e registra de como aquilo impactou os afetos do seu coração. As pessoas ansiavam por isso. Então, versículos como esse, bem-aventurados os que verão a Deus, eles desejavam, eles queriam isso. Aqui entra toda aquela questão da metafísica de novo, né? Qual que é a nossa visão de mundo? A gente acredita que Jesus pode se revelar a gente numa oração? Acho que a gente até esquece, né? Apocalipse traz isso, Paulo experimenta isso. Mesmo que seja para muito poucas pessoas assim, eu não fui ensinado a orar, Jesus, eu quero te ver. A gente canta isso em algumas músicas, né? Mas parece tão distante, tão... Mas ele deseja isso, o versículo apresenta essa possibilidade para ele, e ele fala assim, eu quero procurar tal coisa. E aí ele, por favor. Quando ele falar no final depois, eu queria fazer algumas perguntas, mas Tá. Anota elas, para você não esquecer. não, já estou com ela aqui. Maravilha. Tá. E aí ele passa para a meditação. E ele fala assim, desejosa de explicar mais plenamente a si mesma esta coisa, ela começa a mastigar e triturar essa uva. Ela põe no lagar, enquanto excita a razão e procura saber o que é e como pode se adquirir tão preciosa pureza. Então veja, ele foi exposto aos sentidos, ele expôs os sentidos dele ao texto, ele ouviu. E agora ele começou a lutar com o texto racionalmente. O que é ver a Deus? Como que eu posso chegar nisso? O que significa ser puro de coração? Ele está triturando, ele está mastigando, ele está pisando no lagar. Talvez vocês já tenham sido expostos aí ao Salmo 1, e o termo para meditação tem a ver com ruminar, né? É o verbo dos animais que ruminavam. O meu coração se alegra meditando na lei do Senhor dia e noite. Ele rumina a lei do Senhor, ele fica processando. Ele fala desse processo, mastigar, triturar, põe no lagar. Olha o esforço intelectual, o esforço mental que ele coloca nessa reflexão, o Guigo, quando ele está ensinando esse exercício no século XII. E aí ele fala assim, começo então diligente meditação, e ela não se detém no exterior, ela não para na superfície, ela apoia o pé mais profundamente, penetra no interior, prescuta cada aspecto. Ele sonda ali, palavra por palavra, ele quer lutar racionalmente, tentar descobrir até onde os sentidos, a razão, as emoções dele podem levar ele no entendimento desse texto. Inflamado por todos esses factos, incitada por tais desejos, a alma começa a pressentir, quebrado o alabastro, a suavidade do unguento. Não é ainda o gosto, mas já é o cheiro. Olha a imagem que ele vai trazendo. Estou tentando mastigar, ele coloca todo um esforço, mas ele fala assim, não é ainda o gosto. Esse é o esforço isso é o que eu consigo perceber humanamente. Por esse, a alma compreende quão suave seria experimentar essa pureza. Aqui no caso ele está falando de ver a Cristo, né? Cuja meditação a faz saber quanto alegria ela dá. Mas o que fará a alma? Essa é uma pergunta-chave para a meditação. Depois que a meditação lutou com o texto, tentou explicar, tentou entender ao máximo o que é pureza, o que é ver a Deus, o que é ser bem-aventurado, como é que ser puro de coração está ligado com ver a Deus, e a alma lutou com isso. Agora, o que a alma faz? E eu acho muito bonito o Guigo falar assim, ardendo do desejo de possuir tal bênção, não encontra em si como a pode obter. E quanto mais procura, mais tem sede. Olha só, imagina se a gente lê a Escritura dessa forma. A gente empenha toda a nossa razão, mas tem bênçãos ali que não é a gente que vai gerar. Ela denuncia o nosso pecado, mas o que a gente vai fazer com ele?
a gente fica com sede de Deus, a gente quer ser alimentado, ser satisfeito. Quanto mais procura, mais tem sede, porque não cabe a quem lê, nem a quem medita sentir tal doçura, se não recebe do alto esse dom. Olha, cara, olha que bonito isso. Às vezes a gente tem uma ideia errada dos medievais, né, e coloca eles todos num balaio, assim, mas olha a fidelidade desse monge às Escrituras, e a fidelidade que ele tem a Cristo e a graça. Né? Ele está por meio das Escrituras e ele sabe que sozinho ele não chega lá. Ele só chega lá se ele receber do alto esse dom. Ele depende da graça. Ele vai com esse ímpeto para o exercício. E aí, então, ele ora. Porque ele chegou até onde ele conseguia como ser humano, no esforço mental dele, nas limitações dele. Ele não tem problema em reconhecer que ele só sabe chegar até aqui. E agora ele precisa de Deus. Deus, o seu texto me trouxe até aqui. O Senhor despertou vontades no meu coração. O Senhor denunciou pecados. O Senhor revelou trevas que existiam, confusões. Agora, Deus, o Senhor anunciou uma bem-aventurança e eu quero essa alegria para mim. Agora eu preciso do Senhor. Age, Deus. E aí ele fala, agora a gente ora. Vendo, pois, a alma que não pode por si mesmo atingir a desejada doçura de conhecimento e da experiência, e que quanto mais se aproxima do fundo do coração, tanto mais distante é de Deus, ela se humilha, ela se refugia na oração. A Bíblia às vezes quebra a gente. A gente não vai conseguir sozinho. Todo cristão verdadeiro sabe disso. Então a gente se coloca, a gente se humilha, se apequena diante de Deus e pede que Ele haja na oração. E aí depois ele fala da contemplação. Ele diz o seguinte, ele usa a linguagem do esposo visitando a sua esposa, essa é uma linguagem muito comum dos medievais. O texto mais pregado da igreja medieval era Cantares. A igreja sempre se via como esposa nessa expectativa do encontro com o amado. E ele fala que o esposo visita aquele que ora na oração. Cristo nos visita por meio da oração. E aí Jesus recria a alma fatigada, ele nutre a alma que tem fome, ele sacia a aridez, lhe faz esquecer tudo que é terrestre, vivifica, mortificando por um admirável esquecimento de si mesma, embriagando-a, sóbria a torna. Ele usa a linguagem de Paulo aos Efésios, né, da gente não se embriagar com o vinho, mas se deixar encher pelo Espírito, né, ser tomado pela alegria do Espírito, pela presença do Espírito. Jesus recria a alma que se cansou, Jesus nutre a alma que tem fome, Jesus sacia a aridez do coração. E ele avança e fala assim, como em certas funções carnais a alma se deixa a tal ponto de vencer pela concupiscência, ele está falando, por exemplo, de gente bêbada, de gente que se deixa levar pela gula ou pela luxúria, que se perde pelo uso da razão e o homem se torna de todo carnal, assim ao contrário, nessa contemplação superior, os movimentos carnais são de tal modo vencidos e absorvidos pela alma, que a carne não contradiz em nada ao espírito, e o homem se torna quase todo espiritual. A interrogação ali é minha, não é dele não. Porque aí eu acho que a gente vê um erro muito grande dos medievais, né? Jesus veio em carne. Homens e mulheres de verdade, um ser humano completo, ele tem carne e osso. A gente não quer ser quase todo espiritual, quase que descarnado, assim. Não, a gente quer estar plenamente humano, com carne, encarnado, com os nossos corpos, né? Acho que ele tem um pouquinho, essa ideia da contemplação dele, tinha um pouco de deixar para trás, assim, o corpo humano demais, assim. Acho que a gente não precisa disso, não. Mas é bonito o texto dele. A expectativa que ele coloca na palavra, a certeza que ele tem na promessa feita, a convicção de fé que ele tem, assim, preciso da graça, preciso do dom, a busca diligente dele em oração. Ele saber que Jesus vai o visitar quando ele ora nessa disposição de coração humilhado, contrito, Deus não desprezará. Né? Ele vai ser visitado e ele vai desfrutar dessa graça. Então esse é um medieval, esse é um cara escrevendo no século XII sobre a experiência dele com o texto bíblico e a expectativa que ele tinha de orar esse texto bíblico e ser satisfeito por Jesus. Agora a gente vai ver um contemporâneo. O medieval colocou esses 4 degraus: leitura, meditação, oração e contemplação. O David Benner, ele é um teólogo e psicólogo de origem anglicana. E ele participou de vários retiros, buscando aprender mais sobre Lectio, e ele compartilha um pouco disso em alguns livros dele. Um desses é esse Abrir-se para Deus.
ele escreve como um protestante, né, de tradição anglicana, mas um protestante, e escreve 8 séculos depois. Então, ele traz várias outras reflexões, considerações. E a gente vai ver ênfases diferentes. Eu queria trazer as ênfases diferentes. E ele afirma algumas coisas que são bem interessantes. Olha o que ele fala. Apesar de muitas vezes tratadas como técnica, a Lectio Divina, na verdade, não é procedimento, nem mesmo método. Pelo menos não é um método único. É muito mais uma abordagem e uma expectativa. A Lectio Divina surge do desejo de não apenas ouvir as palavras da Escritura, mas de encontrar a palavra, com P maiúsculo, Jesus, o verbo, o logos, por trás das palavras. Então, olha só, o monge, ele apresenta a coisa assim, degrau por degrau, e se você falhar em um, tu está um pouco lascado. Diligentemente, vai degrau por degrau. O David Benner já fala assim, olha, recebo como um presente as instruções, mas não tenta congelar a coisa num método. Tenta aprender com a expectativa, com a abordagem, com o jeito que a gente se aproxima das Escrituras e aquela confiança que a gente tem do que Deus pode fazer. Em outras ocasiões, em outras formas de se empenhar nas Escrituras, é possível buscar discernimentos, verdades, preceitos eternos para viver. Quando a gente procura sistematizar teologicamente, quando a gente procura princípios éticos, quando a gente faz abordagens mais acadêmicas, analíticas. Mas na Lectio Divina, o que procuramos não é informação, nem motivação, mas comunhão e união. Lembra da ideia de encontro, de Jesus vindo na nossa direção, de experimentar poder, porque o Espírito de Cristo está agindo aqui de um jeito diferente? Comunhão e união. Procuramos nada menos que Deus. Dedicamos-nos à palavra como meio de nos abrir a Deus. E escutamos a palavra viva de Deus para nós. A Lectio Divina trata as Escrituras não como um texto a ser estudado ou um conjunto de verdades para ser entendido, mas como palavra viva, sempre viva e ativa, sempre diferente e nova. Uma coisa engraçada sobre quem pratica a Lectio longamente, por muito tempo, perseverando assim. O Guigo fala disso, ele sugere isso numa outra carta, que às vezes eles faziam a mesma Lectio por semanas. Eles ficavam, esse processo de leitura, meditação, oração, contemplação, durava semanas. E eles voltavam em diferentes etapas, porque sempre viva, sempre ativa, sempre nova. Às vezes a gente vai ficar com um texto por meses, ele vai ser o texto bíblico, o capítulo da Bíblia, o livro da Bíblia daquele ano para a gente. Né? Voltando no carro, a gente conversava, eu e meu irmão, voltando ontem, né? E acho que outra pessoa falou isso num grupo aqui também. Não tem como ler a Bíblia, pastor. Não tem como ler 5 ou 10 capítulos por dia desse jeito. Bom, talvez só se você fizer um retiro e esse for tudo que você for fazer naquele dia, né? Aí talvez. Assim, poxa, mas como é que fica a minha leitura anual da Bíblia? Faça a sua leitura anual da Bíblia, ela é bem-vinda. Se você quer ler a Bíblia inteira em um ano, esse é um esforço honroso. Você vai aprender sobre a Escritura, você vai ter um panorama da grande história de Deus, você vai conhecer os livros, você vai ser inspirado pelas histórias. Talvez você não consiga reagir de maneira pessoal, profunda, a cada versículo, é claro. Mas faça isso, esse é um exercício válido. Você não precisa ficar disputando ou é essa abordagem. Você pode escolher uma vez por semana, fazer um exercício demorado, pausado, mais pessoal, querendo confrontar o seu coração ali e ter a sua resposta pessoal a esse texto. São abordagens distintas. E, portanto, a Lectio não é tanto um meio de ler quanto um meio de escutar. A postura de escutar que ela incentiva é mais passiva do que ativa. Olha uma diferença muito grande entre o que o monge falou, que ele lutava com toda a razão, e tritura, e mastiga, e pisoteia. Para o David Benner, não. Mais passivo, mais reflexivo, tentando ser o mais receptivo possível. Ler as Escrituras dessa maneira é ler e escutar com o coração e o espírito abertos. Não tente encontrar alguma coisa, não tente decifrar nada na passagem. É quase o contrário do que o monge falou. O monge falou assim, luta com a passagem, decifra cada palavra, perscruta. O David Benner fala, espere pela dádiva de Deus, que
que Deus tem nesse trecho da Escritura para você. Leia lenta e respeitosamente, saboreando o que ouve, ternamente escutando a voz baixa e tranquila de Deus que diz: essa é minha palavra para você hoje. E ao ouvir a voz de Deus, comunicada pelas Escrituras e revelada pelo Espírito, isso é, portanto, oração. Isso é uma abertura da pessoa para Deus. E aí ele fala dos movimentos, ele fala de se preparar. A tranquilidade é a pré-condição para o profundo conhecimento de Deus. E o silêncio, é claro, compõe-se apenas de boas maneiras. Eu acho bem interessante o jeito que ele fala. Se aquietar diante de Deus é ser educado. Deus já está presente, Deus chegou primeiro. Deus já está falando, Ele está se comunicando desde a eternidade. Você tem um momento de silêncio, é ser educado, né? Você não entra no consultório do médico chutando a porta e já desabatando a falar. Não. É ser respeitoso, Deus já está se comunicando. Há um conhecimento de Deus que só é possível com tranquilidade, no silêncio. É assim e é aí que devemos começar, quando procuramos nos abrir a Deus por meio das Escrituras ou em qualquer ocasião. Ele diz ainda, depois de se acomodar com tranquilidade na presença divina, a gente já falou disso ontem, faça uma oração pedindo que o Espírito de Deus o prepare para receber a palavra de Deus. É o Espírito que inspirou os autores da Bíblia, o mesmo Espírito que habita em você. Portanto, você pede que Deus o inspire, isso é, que Deus o infunda a palavra no fundo do seu ser. Você acredita nisso? Que o mesmo Espírito que atuou no apóstolo João, que atuou em Davi, que atuou em Moisés, inspirando o texto, está aqui com você e quer aplicar essa palavra para o seu coração? Pede isso a Ele. Como praticada habitualmente, a Lectio Divina inclui ler e escutar diversas vezes uma breve passagem da Escritura, com ampla oportunidade para tranquilidade contemplativa, entre cada leitura e em cada leitura. E aí a gente vai ouvir as sugestões do Benner, agora para cada leitura, e depois a gente vai ter um tempo de prática. Ele diz o seguinte: a passagem seria lida 4 vezes, com um enfoque ligeiramente diferente em cada uma delas. A primeira vez teria essa ênfase de lectio, leitura. Ele faz algumas recomendações. Prepare-se agora para ouvir a palavra de Deus para você. Nessa primeira leitura, procure ouvir o sentido geral daquilo que está sendo apresentado, sendo comunicado. Abra-se inteiramente para o processo. Preste atenção às palavras que ouve, mas procure ouvir especialmente a palavra ou a frase que se sobressai para você. Uma porção da Escritura, alguns versículos vai ser lido. Se você quiser fazer, você pode repetir isso em casa e ler em voz alta. A gente está procurando uma frase, uma palavra que toca a gente de um modo especial. Diz apenas uma palavra, né? A gente visitou Mateus 8. Observe também quaisquer imagens que se formem dentro de você, ou lembranças, sensações ou experiências que surjam do seu consciente enquanto você escuta. Sente-se tranquilamente depois de ouvir as palavras e deixe a palavra de Deus formar-se dentro de você, enquanto você se abre atento e esperançoso para o que Deus tem para você. Isso é leitura. Isso é exposto ao texto algumas vezes. Você quer ouvir uma palavra, você quer ficar com alguma coisa que se destaca ali. E pode, de novo, pode se destacar consolando, trazendo ternura. Ou pode se destacar te chacoalhando, te fazendo balançar, incomodando o seu coração. O que Deus tem para você? É uma coisa entre você e Ele. Ele vai falar sobre a meditação. Ele fala assim: dessa vez pondere o que ouve em sua cabeça e em seu coração. Observe os pensamentos que surgem em resposta. Percebeu a diferença? Primeiro está tentando ouvir o texto, uma frase, uma expressão do texto. Agora está dialogando com o texto. Qual é a resposta do seu coração a essa frase? Qual é o diálogo? Qual é a luta? Lembra de Jacó lutando com um anjo? Isso é oração também. Qual é a luta? Qual é o abraço que surge ali? Qual é o diálogo? Observa também os movimentos do seu coração. Seu coração foge? Seu coração corre para Deus? Seu coração foge de Deus? Seu coração tenta esconder o rosto diante de Deus? Seu coração sorri? O que surge no seu coração?
E aí ele fala de orar. Dessa vez, responda você mesmo aquilo que tocou na sua mente, no seu coração. Essa resposta pode ser expressa ou não, mas é oração quando é oferecida com fé e receptividade a Deus. Esse é o momento que aqui, ao longo da semana, a gente tem escrito. A gente tem reagido a essas orações por escrito, montando aquele tipo de diário que o Osmar sugere. E por último, ele fala da contemplação. Deixe-se simplesmente estar com Deus tranquilamente. Descanse em Deus e esteja com Deus, que Ele falou por meio da palavra. Deus te visitou? O Espírito encheu o seu coração da palavra? Agora, não fala amém, levanta e vai embora correndo. Fica um pouco. Desfruta um pouco da presença de Deus. Desfruta um pouco do presente que Deus te deu nessa palavra, nessa frase. Esse encontro que você teve no seu coração, pode ter sido abraço, pode ter sido luta, mas fica um pouco com aquilo. Aí ele cita, o monge Guigo II ensinou que a oração é uma jornada do texto bíblico para a indagação, para a resposta, para finalmente a dádiva da presença divina, a contemplação. Guigo interpretou esses passos de forma bastante linear. De fato, a imagem que ele apresentou era de uma escada, como de uma mão com 4 degraus. Desconsiderando essa organização hierárquica, você viu como David Benner acolhe muita coisa e tem coisas que para ele não faz muito sentido. Eu sugiro, ele diz, que os 4 termos latinos descrevem 4 amplos caminhos de oração. A lectio, o momento que a gente ouve a palavra com reverência, é orar como atenção, a gente entrega a nossa atenção a Deus como uma oração. A gente quer ouvir o que Ele tem. A oração como ponderação é essa indagação, eu medito, eu coloco aquilo para encontrar o meu coração, para abraçar, para lutar, para fugir. A oração como resposta, eu dirijo palavras a Deus, eu dirijo sentimentos a Deus. E a oração como existência, eu sei que eu só existo porque Deus está me sustentando, então agora eu descanso na presença dEle. Eu acolho o que Ele me falou como um presente, como graça. E aqui entre nós, porque a gente acredita que a Bíblia é um documento de aliança, que é feito para formar um povo, a gente compartilha essa existência, porque eu não existo sozinho diante de Deus. Eu acolho o que Deus falou por meio do outro, para o outro. A situação de vida do outro, o encontro que Deus teve com o outro, pode ser para me abençoar também. E humildemente, o meu pode ser para abençoar o outro. Então a gente pode ler essas orações. A gente pode compartilhar essas orações. Então ele fala sobre a leitura, a lectio, como um momento que a sua atenção é a oração, a meditação, quando a sua ponderação, a sua investigação, o seu encontro ali é oração, a oração propriamente dita, a escrita, como a resposta, e a contemplação como um descansar em Deus, a oração como existência. A gente poderia acrescentar aqui 2 coisas. A oração do silêncio como uma preparação, acalma minha alma, eu quero ouvir a palavra de Deus. E uma coisa que o Osmar Ludovico diz que a gente faz no fim. A gente não ora e acaba. Se Deus revelou quem Ele é, quem eu sou, se Ele trouxe uma palavra para mim, depois desse processo eu levanto para obedecer. A minha ação no mundo também é uma oração. A forma como eu vou viver em resposta a esse encontro precisa ser oração. A vida de obediência precisa ser a resposta definitiva. Não adianta escrever uma oração muito bonita e viver do jeito completamente errado depois. A gente precisa entregar a nossa vida de obediência como um sacrifício vivo mesmo ali, diante de Deus. Bom, diante disso tudo, eu queria convidar você a fechar os olhos e a gente ter um tempo de oração. Feche seus olhos, relaxa, encontre a posição confortável aí na cadeira. Peça para que Deus fale com você. Talvez, antes disso, só um minuto aqui antes da gente ir para o exercício. Talvez venha um monte de pensamentos na sua cabeça no momento da preparação. Você pode pegar uma página do bloco aí e falar assim, eu tenho que lavar a roupa depois. Eu tenho que comprar aquele livro depois. Eu tenho que fazer tal coisa, mas é depois. Você anota, fala assim, fica aqui para depois. Tem gente que tem um token, um objeto. Essa aqui é uma cruz de madeira anatômica. Eu sou distraído. Eu desconto a distração no objeto.
Deus, eu preciso da sua cruz, eu preciso da sua graça agora. Tem gente que usa bolinha, terço para isso. Isso aqui não é santo não, pode cair no chão, pode pisar em cima, entendeu? Enquanto um recurso para te ajudar a concentrar, você pode usar aí o que está na sua mão, não tem problema. Mas tenta se concentrar diante de Deus. Anota isso, lembra disso depois, pensa disso depois. Deus, eu quero pensar no Senhor agora. Tem misericórdia de mim, Jesus. Acalma meu coração, aquieta a alma. Na palavra de Deus eu ponho a expectativa. Então a gente vai ficar em silêncio, depois eu vou ler algumas vezes o texto bíblico. Você vai ter um tempo longo para meditar, para pensar. Depois você vai ter um tempo para escrever. E aí depois a gente se ajunta para compartilhar.
Então Jesus lhes contou esta parábola: qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Então Jesus lhes contou esta parábola: qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Então Jesus lhes contou esta parábola: qual de vocês,
que possuindo 100 ovelhas, perdendo uma, não deixa as 99 no campo, vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la. E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros, vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Você pode pegar o seu bloco e responder escrevendo uma oração. A gente vai ter alguns minutos para isso. E aí a gente vai se dividir em grupos. Vão ser passadas algumas orientações e a gente vai se dividir em grupos. O texto lido foi Lucas, capítulo 15, versículos 4 a 7. Lucas, capítulo 15, versículo 4 a 7.
vai ter mais 2 minutos. Depois então tente concluir a sua oração. Se você já concluiu, tenta grifar uma ou 2 frases que para você sejam o centro, sejam mais importantes, sejam a ênfase da sua oração. E aí a gente vai dar algumas instruções. Heavy. Quantas salas a gente tem? Mais fácil aqui? 5 grupos. Maravilha, pode ser. Ok, então a gente vai se dividir em 5 grupos. Os grupos vão vir para diferentes salas e a gente vai ter a oportunidade de conversar e dividir sobre as orações. Recomendações. Não vá com seu esposo, não vá com seu melhor amigo, não vá com o seu pai. Separa a panela. Vá com pessoas diferentes. O povo de Deus é feito de pessoas diferentes. É uma recomendação. Você não precisa, isso não é para você. Se você não consigo, tudo bem, mas eu te incentivo a não. Por favor, outras recomendações. Seja reverente, por favor, ainda não. Seja reverente ao ler a sua própria oração. Leia ela pausadamente. Se possível, leia ela mais de uma vez. Seja reverente ao ler a sua própria oração. Seja reverente ao ouvir a oração da outra pessoa. Acolha a oração da outra pessoa. Seja reverente à opção da outra pessoa em não ler a própria oração. Se todo mundo já tiver lido, não precisa ficar todo mundo olhando para quem não leu, constrangendo a pessoa a ler. Ela pode não ler a oração, tá bom? Ela pode ler 1 ou 2 frases somente, se ela quiser. Seja reverente. Não é hora de comentar se o exercício foi fácil, difícil, ou comentar a dinâmica do exercício. Se você quiser fazer isso muito brevemente, mas não faça da sala o momento dessa conversa. Não é hora de você analisar ou dissecar e fazer uma análise do discurso, da oração da outra pessoa. Não é hora de corrigir a oração da outra pessoa. Achei que você podia ter falado isso e não isso. A oração é da outra pessoa, tá bom? É hora de acolher a oração da outra pessoa. E aí você pode acolher mesmo uma frase dessa oração. Poxa, que frase bonita. Então, ao ouvir a oração, procure as frases da outra pessoa que fazem muito sentido para você, que falam ao seu coração. Você pode colecionar essas frases, você pode anotá-las nos seus bloquinhos, você pode depois revisitar a sua oração e fazer dela uma oração mais coletiva, mais do povo mesmo. E aí, se você quiser, de maneira curta, porque a gente não vai ter tanto tempo assim, você pode dar uma boa palavra para a pessoa que leu uma oração. Você sabe o que é dar uma boa palavra? Isso é uma prática aqui? Dar uma boa palavra, dar uma palavra de bênção, dar uma palavra de concordância. E aí você não precisa contar uma história do porquê que você está abençoando, porquê que você concorda. Você pode falar assim, poxa, tal coisa mexeu muito comigo, muito obrigado, Deus te abençoe. Ou assim, poxa, que Jesus faça isso que você pediu, amém. É uma palavra curta, uma palavra de incentivo. Poxa, muito obrigado, o Espírito te usou. Algo nessa direção, tá bom? Então essas são as recomendações. Eu não sei para onde a gente vai, então um grupo pode ficar aqui dentro, e aí os outros grupos? Ok. Então,
Vamos esse método é lendário. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Olhem aqui para facilitar o processo. Maravilha. Aí vocês pegam o grupo de vocês, ok? Reverendo Edson, por favor, sala 2. Presbítero Luciano, sala 3. Lorna, sala 4. Reginalda, sala 5. Quantos grupos? Meu Deus, 4. E o quinto grupo fica aqui, né? Com a nossa irmã Beatriz, ok? 10 pessoas em cada grupo. 10 pessoas em cada grupo. Não vai dar para lermos todas as orações, tá, gente? Não vai ser possível. Umas 3 ou 4. Só um pouquinho de paciência, porque as salas ficaram abertas todas as noites. Como nós não usamos, hoje eles trancaram. Esquecemos de avisar que iria usar, então só um minutinho que as portas vão ser abertas. 21h10, a gente volta aqui. 21h10. A gente tem 20 minutos para isso.
Os outros grupos estão descendo. Acho que tem o que eu estava mais um aqui. Eu tenho a expectativa e a confiança que você foi edificada, que você foi edificado em ouvir a oração dos seus irmãos, das suas irmãs, assim. Orações que surgiram do solo da palavra, que surgiram da semente que é semeada no nosso coração, assim. Então, que ela encontre vida, assim. Surgiram frases muito bonitas ali no grupo que eu fui, né? Jesus não quer que nenhuma alma se perca. Relembrar isso no nosso coração é muito importante. Não me deixe me afastar de ti. Em Cristo fomos achados, fazemos parte do seu aprisco, do seu rebanho. Eu estava fraca e desgarrada, mas tu estás comigo. Me torne mais forte. Tem 2 irmãos ali no nosso grupo oraram assim: me dê ombros prontos. Me dê ombros prontos. Olha só. Estou preparado para colocar o próximo nas costas. Bonito. Né? Muito bonito pensar as maneiras como o Espírito encontra a gente. Às vezes com ênfase em quão desgarrados, quão longes, quão afastados nós estávamos, né? No nosso grupo ali também surgiu a oração assim: sou sua ovelha, teimosa, suja, ferida, né? Desgarrada. Às vezes colocando a ênfase na alegria, né? Com que nós somos carregados, assim. Não somos esse fardo. Não somos carregados com murmúrio, com lamento, né? Alegremente sobre as costas, assim. Muitas ênfases na festa, né? Somos festejados, somos celebradas, né? E muitas ênfases nessa atitude do pastor, assim, que a gente é convidado a imitar também. Então, eu tenho essa expectativa, assim, de que você foi edificado, edificada na leitura que seus irmãos, suas irmãs fizeram das orações, assim. Alguém gostaria de compartilhar uma frase da sua oração ou uma frase que foi edificada? Aí, olha, meu irmão, minha irmã orou essa frase e eu fui muito edificado por ela. Alguém gostaria de dividir alguma frase, alguma oração que ouviu? Uma expressão que vai carregar de hoje? Ombros fortes, pronto para carregar. Eu também gostei de como você fala ele destacou, né, que quando Deus resgatou as ovelhas, ele não saiu guiando, colocou no ombro. Assim, essa Colocou no ombro, proximidade, acolhimento. Bonito. Mais alguém queria destacar alguma frase, alguma expressão? Ajuda-me para que eu não busque um alimento que não vem de ti. Muito bonito, muito bonito. Por que será que essa ovelha sumiu, né? Muito bonito. Gente, a gente avançou no horário, mas eu espero que vocês tenham sido abençoados pelo exercício, que você tenha percebido como é que é um pouco mais desse processo de deixar uma oração surgir ali. Né, essa parábola do semeador, né? A palavra é semeada no nosso coração e a gente deixar a resposta vir aí com as palavras, nas expressões que a gente viu na Escritura. Então, amanhã o que a gente vai fazer é um outro momento semelhante a esse, em outro texto, juntos. E depois eu queria trazer algumas possíveis aplicações práticas. Como é que eu faço isso sozinho na minha casa? O que eu posso me atentar? E se minha vida for muito corrida, tem como fazer alguma coisa parecida com isso no carro, dirigindo de um lugar para o outro? Como é que a gente faz isso com crianças, se a gente tiver que fazer isso com criança?
algum jeito de aplicar? Como é que a gente pode cultivar essa oração em resposta às Escrituras em cenários muito diversos, assim, porque a maior parte de nós, sinceramente, não vai ter a vida do monge que pode fazer isso o tempo inteiro, assim, sejamos muito sinceros. Então, como é que no meio da tecnologia, recursos para ajudar, ou desafios que a gente vai ter, como é que a gente pode fazer isso? A gente vai encerrar praticando mais uma vez e falando dessas coisas. Feche seus olhos. A gente vai ler um compilado de frases aqui e vai ser a nossa oração final. Senhor, nós somos suas ovelhas, sujas, fracas, desgarradas, feridas. O que a gente estava buscando, Deus? Que tipo de alimento, que tipo de caminho, que tipo de aventura para a gente se desgarrar do Senhor? E o Senhor prontamente vai atrás. Nós somos preciosos para o Senhor, a ponto do Senhor deixar 99, Deus, para ir atrás da sua ovelha, nós, cada um de nós. E o Senhor tem ombros fortes, o Senhor é próximo, o Senhor pega, a gente pode estar desesperado, o Senhor nos acha, nos coloca sobre os ombros, não nos carrega murmurando, o Senhor está feliz por nos ter encontrado. Deus, o Senhor celebra, o Senhor faz festa, o Senhor chama as outras pessoas e quer dividir a alegria. Ensina a gente, ó Deus, nos dá ombros fortes, nos prepara para colocar o próximo nas costas também. Nos acha no Senhor e nos torna parecidos com o bom pastor, ó Pai. Transforma-nos, ajuda-nos a buscar, a carregar as outras pessoas, a celebrar a vida de pecadores arrependidos, Deus, sabendo que tem festa no céu. Promove festas no céu, Deus, por meio da ação das nossas igrejas, das nossas vidas, ó Pai. Ajuda-nos a sermos parecidos com o bom pastor. No nome santo de Jesus, nos despede, nos leva para casa. Continua abençoando as nossas famílias, falando aos nossos corações. Aprofunda, Deus, nosso relacionamento com a Tua palavra e ajuda-nos a continuar respondendo ao Senhor que fala, que está atento ao nosso coração. No nome santo de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Até amanhã. Ore. Senhor, ouve ainda nossa oração pelo pastor Paulo, que estava se sentindo mal, indisposto, com a crise de enxaqueca. Restaura a vida do teu servo, Deus. Nós te pedimos que a gente possa agradecer ao Senhor amanhã pela melhora dele, pela presença dele aqui conosco. É o que te pedimos, no nome de Jesus. Amém.